Estamos de volta nessa conversa gostosa com a Bianca, a Fábia, a Eli, falando sobre curso online, marketing digital e livro. E a Flávia estava contando do livro Eu Sou a Resiliência. E aqui no intervalo eu me segurei, eu não perguntei, eu não descobri qual era a história dela para saber ao vivo junto com você. Nós paramos nesse momento, parece aquele João Kleber. Para. Depois do intervalo ela vai contar. Qual é a tua história? Resumidamente, para as mulheres que estão em casa assistindo, que estão curiosas como eu, o que você retrata nesse livro Eu Sou a Resiliência? E depois, Pérola Negra. Um pouquinho sobre Eu Sou a Resiliência, então. Trata-se de uma mulher, uma menina, né? Vamos começar do início. Uma menina negra que passa por vários preconceitos, que vai estudar numa escola pública, onde passa por vários tipos de humilhações. E aí começa uma história de não ter pai, de uma mãe solo, de que precisa trabalhar muito. Isso é uma história comum até então, né? Daí essa menina... De milhares de meninas, né? De meninas, sim. Gaúcha, né? Rio Grande do Sul, onde o preconceito, o racismo é muito maior. Só que a gente não percebe, porque ele é bem embutido, né? Ele é assim, calminho. Mas que para uma criança vai levando ano após ano um acréscimo. Eu digo que são juros. Você não percebe que está te machucando. Você só vai perceber isso lá na frente. É uma fala isolada aqui, uma piadinha ali. Sim. É isso? É isso. A questão de você ser colocada para sentar num local diferente dos outros. Na fila, você é a última da fila, sendo que o seu nome começa com a letra F, não seria tão distante, aí você vira Z. É o alimento que é vendido diferente numa cantina. São vários momentos, assim, que vão marcando. Saindo desse ponto, eu fui abusada. Fui abusada há muitos anos pelo meu avô. Isso também causa uma dor muito grande, porque você não pode contar. Se você contar, tem as consequências. Depois, quando você se torna adulto com esse tipo de trauma, eu não digo que é trauma, mas de programações, o que esse adulto faz quando ele cresce? Quando ele entende, né, a gravidade do que passou. Do que passou. Até então... Porque a menina, eu creio que deve ter não sei se ela tem noção do que é de fato. Você é educada para falar sim para tudo. Na minha época, eu tinha que falar sim, por favor, e sim, ser educada. E ser educada é isso, você não discordar, você não ficar rebelde, você aceitar. E era o avô. E era o avô. Então, quem ia acreditar numa menina, né? Então, eu nunca falei. Na verdade, essa questão do avô foi algo que me calou bastante. Só no livro eu consegui, com quase 50 anos de idade. Então, foi o primeiro passo. Depois eu tive realmente uma violência, que aí foi com um tio. Aí já não foi mais um abuso. Isso foi aos 11 anos de idade. Irmão da mãe, onde também não podia ser falado. Até porque eu sofri ameaças que se eu falasse aconteceriam X, Y, Z. Então, você começa a trabalhar o medo dentro de você. Esse medo, emociona um pouco, né? Não adianta, quando eu vou falar desse assunto, não tem como eu ficar assim tão normal. Eu acho que seria anormal se você não se emocionasse. Porque, afinal de contas, por mais curada que ela esteja, gente, é forte. É forte. É muito forte. Essa violência foi muito mais difícil do que o abuso de anos de um vô. Muito mais. Então, assim, as pessoas perguntam, mas por que contar? Porque tem pessoas que passaram por isso também. Então, assim, é feio falar sobre isso? Na minha opinião, não é feio quando está curado. Enquanto você não se cura, é feio e vergonhoso. E é humilhante. Quando você está curado e você quer inspirar pessoas a conseguirem falar, conseguir escrever seus próprios livros, contar a sua história, mas aí é o servir. É feio para quem? Para a vítima? Para a família também, né? Para o agressor, esse sim deveria ficar envergonhado. Sim. E eu acho que esse é o maior trabalho psicológico que deve ser feito nas vítimas de violência doméstica, de abuso, de que as pessoas, elas se sentem envergonhadas, como se elas fossem as responsáveis. Sim. E não, você é vítima. Nossa, esse assunto me deixa indignada, sabia? Depois esse trabalho psicológico que o abusador faz em cima da vítima, de que ela é a responsável por aquilo? Sim.
Na verdade, eu tinha 11 anos, né? Então, não tem nem a questão de... porque hoje as meninas de 11 anos já têm um corpo, né, de mulher. Mas na minha época, não. Era aquela magrinha, sequinha. Eu sempre tive esse Mirradinha. perfil. Isso, aquela criança que brincava de bonecas inocente. mesmo, né? Inocente. A gente sabe que a inocência é ali até os 7 anos. Mas a questão de 11 anos, na época, não tinha internet, não tinha esses vídeos, não tinha o TikTok. Então, era outra realidade que eu vivi. Eu também. Como filha única na época, porque eu só fui ter irmão aos 13 anos de idade, já quase 14, então eu era uma menina muito educada, aquela menina que todos queriam estar perto pela educação. E o que é ser educado? É não falar. O que pensa, o que sente, é guardar. E quando você é filha única que você não tem irmãos, então ainda é mais difícil com quem se comunicar. Então eu tinha alguns primos, né, que a gente conseguia conversar alguma coisa. Depois disso, foi passando. Aí a família também não acredita em você, então você não pode falar, porque você está sozinha naquele momento. Hoje eu falo sobre isso, falei sobre isso no livro, além de inspirar, fazer novas programações, reprogramar a mente. Então eu trabalho com interpretação de desenhos, é a minha especialidade hoje. Eu interpreto o desenho, até quero fazer com você. Quero. Interpretar os seus desenhos. Um desenho, né? Qualquer desenho? Não. Eu ouço ali 5 minutos e passo a tarefinha, né? De qual desenho realmente vai fazer sentido para a tua vida. Então, essa técnica é uma técnica que eu ajudo muitas pessoas a destravar, tirar o que está impedindo, quebrar crenças limitantes. Tudo aquilo que está impedindo o sucesso. Às vezes é um palco que você não consegue enfrentar, é o próprio microfone. Então, todo esse trabalho eu faço há muitos anos. E se eu não tivesse passado por essa história, eu não estaria aqui para ajudar essas pessoas. Então, o livro fala sobre isso. A missão, né? Ajudar outras pessoas, né? Principalmente mulheres, hoje mulheres, mas que já foram meninas. Sim. E mães também a identificar nas filhas que possam estar vivendo alguma situação parecida. Sim. Acho que é dar credibilidade para essa menina que está falando. Não dizer, coisa de criança, bobagem. Não, pode não ser bobagem, pode ser verdade. Acho que é o trabalho mais árduo, né, Fábio? Muito. E depois, esse próprio agressor, ele, anos depois, ele tentou fazer isso com a minha filha. O quê? Sim. Muitos anos depois. Não aconteceu nada, mas assim, teve um momento disso. Então, para você ver que realmente é comportamental, é um transtorno, é um sociopata. Enfim, o comportamento dessas pessoas se repetem e continuam. E outras vítimas vêm chegando e ninguém fala nada. Então, se a minha filha não fosse tão instruída, se não tivesse toda uma história por trás, naquele dia foi necessário conversar com ela de uma forma diferente e contar exatamente o que tinha acontecido comigo. Então, foi muito importante. Então, o livro vai caminhando. Ele caminha para essa questão da violência. Depois, o não ter pai, que até então é tão normal também. Quantas mulheres não dão importância à sua história? E assim, não saber a sua origem, não saber de onde você veio, quem é essa pessoa. Até então não incomoda a criança. Você não tem noção. Mas quando você cresce e trabalha com reprogramação mental, você vê quanto isso afeta na tua vida financeira, quanto afeta nos teus relacionamentos amorosos, a criação dos seus filhos. Que mensagem você quer deixar para as pessoas que estão perto de você? A falta do pai não é só questão de brincar, do parque, de ir até a escola, o dia dos pais, porque minha mãe foi o meu pai. Minha mãe foi maravilhosa, é maravilhosa. Ela sempre esteve comigo em todos os momentos para suprir essa falta. Mas não é a mãe, não é a culpa, não é nada. É você que tem que entender que você não tem, mas que tem. Dá para entender sobre isso? Conscientemente, você não tem. Você não conhece, mas o teu inconsciente está ali. Alguém te gerou, alguém colocou você no mundo. E está tudo dentro de você, dessa pessoa. Você precisa estudar sobre isso, para que isso não venha causar malefícios na tua vida adulta. Então, eu não estudava sobre meu pai porque eu achava que isso não feria, que estava tudo bem. Eu fui seguindo sem. Há poucos anos atrás que eu consegui entender que isso afetava uma área da minha vida, que eu também conto aqui. Legal. E aí vem o Pérola Negra. Isso. Então, o Pérola Negra é pós-cura. Ah, sim, o Pérola é. É pós-cura. É pós-cura. O Pérola são 23 mulheres que tiveram muito sucesso com tudo que passaram. Então, essas mulheres, elas contam não só preconceito racial, mas as dificuldades de ser inclusa.
Eu passei por isso ano passado, em 2024, em Balneário Camboriú, eu fui a um evento onde eu passei por uma questão de racismo, que eu nem passava mais pela minha cabeça. Eu estou reprogramada há muitos anos, né? Mas quando eu me vi naquela situação, eu falei, mas eu estou passando por isso de novo. Deixa eu me colocar aqui nesse lugar. Eu fico chocada ainda que existe, sabia? Eu fico... Né, ele existe? Existe, né? Gente, eu fico realmente impressionada que ainda exista racismo. Existe. Eu fui passar esses 3 meses fora, né, onde a gente se encontrou, eu e a Eli, lá em Roma e Paris. Mas eu fui primeiramente para Portugal. E antes de chegar em Portugal, eu fiz várias tentativas de conexões antes de ir. Eu queria conhecer pessoas antes, queria chegar lá com networking. E aí eu tive a certeza de que existe. E as pessoas sempre falaram, Fabi, o que você vai fazer lá? Você está sendo negada aqui, que está na tua casa, no teu conforto, só com uma telinha. As pessoas já estão dando não para você. Eu falei, porque elas ainda não me conhecem. E eu vou fazer a diferença. Elas vão me conhecer. Elas vão me conhecer. E eu me posicionei. Eu já fui tão preparada mentalmente que eu não tive nenhum problema. Sério? Foi zero. Por onde eu passei, as palestras que eu fiz, os cafés que eu fui, todos me receberam 100% bem. E aí que entra, né, a questão de não assumir essa condição de vítima, né? Sim. De mudar isso e trazer todo o ambiente contra, Sim. todo o cenário contra você, Sim. senão vocês não vão definir minha história. Isso é resiliência. É? É. Porque Isso define resiliência? também, porque imagina se eu tivesse ouvido tudo que eu ouvi, não vá. E todas as pessoas que apareciam na tela, em princípio, reprogramadora mental, treinadora mental, psicoterapeuta, que ia fazer palestras em Portugal. Todo mundo aceitava. Quando abria a câmera, olha quem estava ali. Então, Mas você eu acha tenho que é que pelo sair. fato de ser mulher ou ser negra? Ser negra, sim. Eu passei por isso. Na telinha, sim. E foi engraçado que elas falavam assim, nossa, mas eu tenho que buscar meu filho, eu não vou poder fazer a reunião com você. E era uma coisa que queria tanto, né? Daí, de repente, 10 segundos já não quer mais, já tem um filho. Gente, Então, o que é a cor da pele? Eu realmente eu não... Mas quando você abre a boca e se coloca e você sabe o que você está fazendo de fato, acabou. Só que nós precisamos andar com o diploma debaixo do braço. A todo momento provando que é capaz. Eu não vou poder contar aqui no programa, espero voltar um dia, para falar que este livro fez eu passar pela imigração. Quase que eu não entro em Portugal. Sério? Se ele não tivesse na minha bolsa, eu teria voltado para o Brasil. Porque perguntas e perguntas e perguntas e nada passava. Mas o que você faz lá? Aí veio, escritora. Oi? Escritora. Você? Já mudou. Tirei o meu livro da bolsa. Tá aqui o meu livro. Toma, distraído. Ele só falou assim, pode passar. Falei, olha como mudou. Esse que eu não mostrei porque ele não estava junto comigo, né? Mas aqui é a Cibele, tá? A Cibele tem uma editora em Balneário Camboriú. Experiência, o nome da editora dela. Ela é incrível. Eu tô aqui conversando com as meninas para elas publicarem também, escreverem. Pronto. Vale alguns livros da minha vida. Bora! Ai, Muita gente, história. Que Muita coisa história. boa ouvir isso, né? E você que está em casa, que por alguma situação... Olha, não vai dar tempo dela contar o tipo de racismo que ela passou aqui em Balneário. Eu fiquei curiosa para saber. Porque eu acho que essa é uma pauta, gente. E para mim, gente, sou loira do olho azul, né, não tenho nem o que falar sobre isso, mas eu fico chocada, porque como que uma pessoa pode ser medida pela cor da pele? Como que a capacidade, sabe, sim, o conhecimento... É inconcebível isso, gente. É inadmissível. É inadmissível, mas infelizmente ainda é a realidade. E você vai voltar, com certeza. Eu quero saber mais. Eu fiquei curiosa. Obrigada. Ele faz o convite, então, para tua live dia 24. Bora, gente, mulher! Bora Arrasa! entrar na live dia 24, às 19 horas. Tá aqui ela para me ajudar, né, gente? Horário do Brasil e horário da Europa. De Brasília. Ai, que horário chique! de Brasília.
Atenção, É fuso amiga horário. mundial, né? Gente, vou estar também aí no comecinho de maio em Portugal, Bélgica, me aguardem, Angola já tá, né? Já tá também no roteiro, gente. Então eu não paro, tá? Bora lançar curso, né? E atender as mulheres aí do mundo, gente. Coisa linda. Bianca, obrigada e sucesso. Muito obrigada. E é por isso que é tão importante o posicionamento dessas mulheres nas redes sociais. Para que elas alcancem outras vidas e que elas também tenham a vida transformadas. Então, para quem não sabe como fazer isso, é só me procurar que eu ajudo vocês. Olha! Coisa boa! É isso mesmo! É isso. Eu acho que é pra isso que serve a nossa história, sabe? Como falou a Fábio, inspirar e ajudar outras pessoas. É pra isso. Talvez você não saiba qual é o seu propósito de vida. Tá aí, quem sabe agora você acabou de descobrir, né? Por que você passou por tal dor, por tal experiência. Ajudar outras pessoas a superar a mesma dor que você passou, a experiência. Cada um tem uma visão, cada um tem um olhar. Óbvio, cada um sente de um jeito, sim. Mas experiências parecidas, elas, né, podem ser compartilhadas justamente para isso. A sua história pode ajudar alguém. Então, dê o seu valor, valorize-se, mulher, valorize-se de verdade. Não permita que te diminuam, que te desfaçam, te desmereçam. Não. Isso não é ser arrogante. Isso é outra coisa. Estamos falando aqui, ó, é de dentro para fora. É não ouvir como a Fábio diz, não vai. Não, ela ouviu e disse, tá, beleza, deixa que eu vou lá e faço o que tem que ser feito. Obrigada. Obrigada a você. Parabéns. Muito obrigada. Eli, parabéns. Mulher corajosa, arrasa. Bianca, obrigada e parabéns. Eu que agradeço. Olha, eu sinceramente espero que você tenha gostado, que você tenha se inspirado, que isso te sirva de motivação para você realizar e tirar da cabeça os planos e projetos que você tem aí no seu coração. Que você faça e aconteça. Você é capaz e ninguém pode dizer ao contrário. Acredita em você mesmo, tá bom? Um grande beijo. Amanhã, 11h15, tem muito mais aqui na TVC Panorama. Não desliga, vem aí o TVC News com muita informação com o Sal Carvalho. Um grande beijo, boa terça, até amanhã.